O Trilhas da Democracia de hoje encerra a série de 3 programas intitulada A Comunicação para o Brasil que Queremos, que é fruto de uma parceria entre o Trilhas da Democracia e a ABC Pública. O tema de hoje é Comunicação Pública e Diversidade. Nós temos 3 convidados: a professora da Faculdade de Informação e Comunicação, doutora em Comunicação e pesquisadora do Grupo de Pesquisa em Narrativas da Diferença, Joara Castro. Joara, seja muito bem-vinda ao Trilhas da Democracia, é um prazer recebê-la. O professor Magno Medeiros, que é professor titular também da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG, doutor em Comunicação pela Universidade de São Paulo, e um dos organizadores do livro publicado em 2 volumes, intitulado Comunicação Pública e Cidadania. Também seja muito bem-vindo, Magno, é um prazer recebê-lo. E a Lana Albuquerque, jornalista, servidora do Ministério Público Federal, doutora em Informação e Comunicação em Plataformas Digitais. Alana, seja muito bem-vinda ao Trilhas da Democracia. Mais uma vez, compartilhando a condução do programa nessa série A Comunicação para o Brasil que Queremos, Alessandra Lessa, que é vice-presidente de comunicação da ABC Pública. Mais uma vez, obrigado, Alessandra, por essa parceria. Eu que agradeço, Marco. Vamos aí para essa conversa interessante agora sobre comunicação e diversidade, né? Bom, eu começaria colocando para os nossos 3 convidados uma pergunta que é ampla e que pode ser explorada, a sua resposta, de diversas formas, né? Nesses 35 anos que nos separam da promulgação da Constituição Federal de 1988, como é que vocês analisam, como é que vocês avaliam a presença de negros, negras, mulheres, indígenas, comunidade LGBTQIA+, nos espaços de comunicação pública no Brasil? Magno, por favor, te convido a iniciar essa resposta, ao mesmo tempo em que vai aparecer para todos o link do livro Comunicação Pública e Cidadania. Mais uma vez, seja muito bem-vindo, Magno. Muito obrigado, Marco Mondaini. É um prazer participar dessa mesa, ainda mais com ilustres pessoas e colegas, né? Dentre as quais a Joara, minha colega na Faculdade de Informação e Comunicação da UFG, a Alessandra, minha colega na ABC Pública, e também a Alana, minha colega também na ABC Pública. Eu sou associado à ABC Pública, Associação Brasileira de Comunicação Pública, e participo, né, da coordenação de um dos GTs que vai discutir uma série de questões na segunda Compública. Logo mais nós falaremos sobre isso. Marco, é muito bom salientar que, a partir de 1988, a Constituição brasileira, a Constituição Federal, inaugura um novo marco constitucional da era dos direitos no Brasil, né? Nós tivemos aí um extraordinário avanço em termos de cidadania, inaugurado com a Constituição de 1988. Por quê? Porque é uma Constituição, né, que avança muito em termos de cidadania, de Estado democrático de direito, de reconhecimento de uma série de direitos individuais e coletivos. Isso é muito salutar. Esse foi um grande mérito da Constituição de 88, né? É uma Constituição perfeita? Claro que não, tá? Muitas coisas precisam ser aprimoradas no campo da democracia, no campo da cidadania. Mas é uma Constituição indispensável para que a gente tenha um mínimo, né, das condições necessárias para usufruir dos direitos individuais, coletivos, dos direitos humanos, dos direitos de cidadania. O que a gente vem observando, Marco e demais colegas, é que nós tivemos
avanços tímidos, destaque-se dessa palavra. Nós tivemos avanços tímidos em termos de direitos, em termos de representatividade, em termos de inclusão social, a partir da Constituição de 88. Avançamos? Avançamos um pouco, mas não o suficiente, né? Ao contrário, eu poderia dizer até que o nível de avanço ainda é muito insatisfatório. Nós ainda temos, né, a sociedade brasileira subrepresentada nos meios de comunicação, em especial na comunicação pública, né? E eu estou falando da população negra, da população indígena, da população quilombola, estou falando da população LGBTQIA+, eu estou falando, né, de uma série de minoridades sociais que estão, de fato, subrepresentadas nos espaços da comunicação, nos meios de comunicação, tá? No campo da comunicação pública, mais ainda, né? Então, nós temos muito a caminhar, nós temos muito a conquistar, né? Porque o que a gente conquistou ainda é insuficiente. E é muito bom lembrar, Marco e demais colegas, né, que o artigo 1º da Constituição Federal destaca muito bem a importância do Estado Democrático de Direito. O artigo 2º destaca muito bem os valores republicanos. E o artigo 3º vai falar sobre as características, a importância e as diversas categorias, né, dos direitos individuais e coletivos. Vamos pegar, por exemplo, o artigo 221 da Constituição Federal. Nós temos um capítulo inteiro, né, que trata das comunicações, da comunicação social. O artigo 221, por exemplo, trata das finalidades da comunicação, e em especial da comunicação pública. Uma comunicação social, ela deve pautar-se pela preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. Está lá na Constituição, artigo 221. E mais, deve-se pautar pela promoção da cultura regional, da cultura nacional, o estímulo à produção independente. Nós temos o estímulo à produção independente no Brasil? Muito pouco. Nós temos o cumprimento de atividades, finalidades educativas, culturais, artísticas? Muito pouco. Nós temos a regionalização da produção no campo da comunicação? Muito pouco. Nós temos a consolidação, ou pelo menos a implementação de valores éticos e sociais, conforme prevê o artigo 221 da Constituição Federal? Muito pouco, tá? Então, em resumo, né, e para concluir, eu poderia dizer que avançamos, mas avançamos muito pouco. Nós temos um amplo, um vasto caminho a ser trilhado no campo da representatividade dessas populações marginalizadas no Brasil, tá? E não só no campo da representatividade, como também e, sobretudo, no campo da inclusão social, né? Muito nós temos que fazer no campo da inclusão social. É claro que nós obtivemos avanços, existem leis, existem as leis das cotas, existe uma série, né, de outras leis que vão evitar ou minimizar, tá, as práticas discriminatórias no Brasil, tá? Mas isso precisa ser implementado suficientemente. E a implementação com consistência, ela ocorre a partir de políticas públicas. E o que a gente pôde observar nos últimos 4 anos, né, do governo Bolsonaro foi um verdadeiro retrocesso, em que as políticas públicas no campo da comunicação e no campo da inclusão social, né, foram totalmente enfraquecidas, quando não eliminadas. Joara, avançamos, como disse Magno, avançamos muito pouco. Ainda são necessárias muitas políticas públicas para que se avance na medida em que estava previsto na Constituição de 1988. Por favor. Oi, pessoal. Primeiro, agradecer o convite. Muito bom estar aqui com vocês, com vários colegas e colegas muito especiais. Eu acho que pegando um pouco do que o professor Magno falou, eu vou desenvolver minha fala a partir de duas pessoas que eu acho interessantes para a gente trazer para esse debate,
que é o Ney Lopes, que é um pesquisador, né, em comunicação e também em cultura negra. E ele fala uma frase muito interessante, que ele vê a presença dos negros e negras na mídia muito mais numa perspectiva de consumo do que, de fato, de representatividade. E aí eu acho que essa fala dele traz algumas nuances importantes, né? Principalmente quando a gente fala de comunicação pública, em que a gente não tem o interesse direto no lucro, enfim, não parte de uma perspectiva estritamente econômica, né? Como o professor Magno mesmo colocou, né? Então a gente tem a questão da cultura, do entretenimento, enfim, de outras perspectivas que são mais importantes do que o lucro, de fato, quando a gente fala de meios de comunicação que não são públicos. Então, eu acho que, obviamente, a gente caminhou bastante, pegando até as experiências das TVs públicas e universitárias, né? Tanto a TV UFG, que é algo que está mais próximo de mim, quanto a TV UFMA, por exemplo, que foi a universidade em que eu fiz a minha graduação. A gente vê que os corpos que estão ali em frente à TV são corpos diversos, né? Então, nós temos a presença de homens negros, mulheres negras, pessoas LGBTQIA+. Então, a gente tem essa diversidade que acaba não aparecendo tanto fora desse espaço. Então, é como se esse espaço ainda fosse bastante restrito, né? E, obviamente, que falando de comunicação pública, a gente fala de democracia, né? E acho que uma outra fala que eu acho muito interessante foi um dos primeiros discursos da ministra Aniele Franco, que ela falou que a gente não pode falar de democracia sem falar de racismo, né? Então, a busca pela democracia, ela também passa por essa superação do racismo. Então, eu acho que também, considerando a comunicação pública, a gente não pode falar de comunicação pública e cidadania sem que a gente faça enfrentamentos, né, nessas questões de diversidade. E aí a gente tem diversidades, né, sendo até um pouco repetitiva, né, temos um pouco dessas diversidades que são diversas. Então, aqui, enfim, eu levanto a questão do racismo, por ser uma mulher negra, mas a gente ainda tem várias outras questões e vários outros pontos sensíveis, né? Até pela comunicação ter um apelo estético, né? Uma ideia de padrão comunicacional em que esses corpos, né, minoritários, eles acabam não participando. Então, acho que um grande enfrentamento aí para a gente realmente saber se fazemos uma comunicação pública de fato é esse compromisso, né, com a diversidade e não só com essa presença, né, mas com uma presença que se desdobra de uma forma, enfim, ética e também com uma diversidade cultural, né, que atravessa o nosso país. Alana, como voz do Ministério Público Federal, alguém que está dentro do Ministério Público Federal, o Ministério Público Federal, defensor da cidadania, como está previsto na Constituição de 88, tem aberto devido espaço à presença desses sujeitos que não costumavam aparecer nos meios de comunicação pública. Primeiro, gostaria de agradecer o convite, deixar meus cumprimentos aos colegas, a Alessandra, ao Magno, a Joara, a você, Marco, a todo mundo aí que vai estar que nos acompanha, enfim. Quem me dera puder falar em nome do MPF, vou me... de perto a comunicação feita pelo Ministério Público Federal, mas não em nome do Ministério Público Federal, né? Vou deixar isso bem claro. Nós temos, dentro do Ministério Público Federal, uma política de comunicação que tem, dentre seus princípios ali fundamentais, a questão da diversidade. Nós temos procurado trabalhar, sim, com a questão da diversidade, a questão da
não só da diversidade, como da inclusão, né, social, e isso também aparece nos trabalhos dos próprios procuradores. Agora, sim, a gente falando sobre uma perspectiva profissional, nós temos dificuldades de inclusão desses profissionais. Hoje, fiz uma pequena enquete no meu local de trabalho ali, e só 2 pessoas se consideravam negras dentro do nosso ambiente de trabalho, de pelo menos 40 pessoas. Então, isso demonstra também a dificuldade, já que a gente está falando de uma administração pública, da entrada dessas pessoas na administração pública por meio de concursos públicos, né? A diversidade racial, principalmente, impõe aí e nos mostra que há uma desigualdade social que a gente tem que estar atento e estar estimulando por meio de políticas afirmativas, como o professor Magno falou, e prevendo a entrada dessas pessoas também no nosso ambiente de trabalho. O problema é que a comunicação pública, vamos dizer assim, aí eu vou entrar numa outra perspectiva, está um pouco deixada de lado, né? Nos últimos 4 anos, a gente não teve concursos públicos, a gente não teve a entrada de profissionais novos, a gente teve aí uma mudança, e eu vou falar um pouquinho sobre inovação, né? A gente teve uma série de mudanças tecnológicas que nos impõem também a necessidade de pessoas que venham desse ambiente privado ou que tragam novos conhecimentos para que a gente possa estar aí aplicando. Hoje é muito mais fácil a gente estar comunicando por meio das redes sociais, o que nos facilita um pouco a vida, mas se a gente pensar aí que a gente utiliza muita coisa, às vezes, de um banco de imagens, e esse banco de imagens muitas vezes só tem pessoas brancas, né, quase em propagandas de margarina, ali, vídeos que a gente às vezes vai utilizar e que a gente não consegue encontrar essa diversidade, isso é um problema muito grande para a gente trabalhar realmente peças publicitárias ou peças que comuniquem essa diversidade. Então, há uma preocupação, sim, dentro do Ministério Público Federal, dentro da ABC Pública, principalmente, né? Eu posso falar aqui em nome da ABC, a gente tem essa preocupação em estar dando voz a todos aqueles que precisam, que são vulneráveis, mas a gente percebe, como o professor Magno, que há, sim, uma diferença entre o que está no papel, na lei, e a concretude desses direitos. Ainda estamos muito longe ainda do que no papel está posto, mas esse é um primeiro grande passo. Alessandra? Uhum. Vou pegar o gancho aqui naquilo que eu ouvi dos 3, né, Marco, para talvez aprofundar um pouco o nosso problema, né? Se avançamos muito pouco, acho que todos aqui temos plena consciência de que os avanços foram muito menores do que a expectativa que nós tivemos com a Constituição de 88. Mas eu quero convidá-los a pensar na comunicação, mais uma vez, para fora daquilo que a gente sempre imagina, uma comunicação que é diálogo, né? Que não é só eu, então, publicizar a pluralidade ou a diversidade que está na instituição pública e saber representá-la em termos de imagem, né? Em termos de publicidade mesmo. Mas eu gostaria de perguntar para vocês o que vocês percebem, né, em termos de participação dessa diversidade em relação à tomada de decisão pública. Vamos pensar aqui no universo da instituição, da assessoria de comunicação, né? Os diversos públicos que se relacionam com essas instituições conseguiram influenciar mais a tomada de decisão nos últimos anos? Porque aí sai para fora um pouco da lógica convencional do que seria a comunicação pública, né? Aquela comunicação pública que noticia o fato, noticia o que foi decidido pela gestão pública, mas agora trazendo para o âmbito daquela comunicação pública que busca construir instrumentos de diálogo com o cidadão. Quem continua preferencialmente dialogando com o poder público? A gente teve uma abertura para que públicos diversos, né, corpos diversos, mulheres, indígenas,
negros, negras, pudessem dialogar e fazer parte de redes que colaboram com o governo, que participam dos governos, que participam das instituições judiciais, do Ministério Público, dos tribunais de justiça, enfim. Em que medida nós avançamos nesse âmbito? E o que a gente pode fazer? Quais instrumentos vocês visualizam, né, serem necessários ser acionados para que a gente produza, a partir da comunicação, participação desses públicos que foram isolados, né, historicamente? Quem começa, Alessandra? Magno, vamos lá? Muito obrigado pela pergunta. Eu gostei muito da sua pergunta, Alessandra, porque ela parte do pressuposto de que comunicação pública é diálogo, tá? Então, já começou bem. Comunicação pública é diálogo, e sendo diálogo, ela deve estar focada no cidadão, ela deve estar focada nos interesses, nas demandas do cidadão, do usuário, né? Porque estes são, afinal, o objetivo fundamental, né, dos direitos de cidadania, alcançar a todos os cidadãos numa postura de interatividade, de uma postura de diálogo e de uma postura de transparência. Então, essa pergunta foi muito interessante porque ela parte desse recorte, né, focado no cidadão. Muito bem. Quem tem acesso, né, e quem participa e quem, de fato, interfere nos polos de decisão da comunicação pública? Ora, não são, claramente, essas minoridades sociais, ou essas minorias sociais. Por quê? Porque essas minorias sociais, aí eu estou falando da grande população pobre, que não tem acesso aos meios de comunicação, que não tem sequer um computador, e que o acesso que tem pela internet através, né, por meio de um celular 3G, né, quando conseguem tê-lo, né? Então, o que a gente precisa, a partir desse recorte, é fortalecer políticas públicas em duas direções, tá? Primeiro, fortalecendo políticas que possam implementar a inclusão digital, tá? Sem a qual não é possível favorecer as populações mais pobres, as populações marginalizadas, as populações majoritariamente, né, formada por mulheres, né, que chefiam famílias sozinhas, por população negra, LGBT, quilombolas, né, que são populações que merecem maior atenção por parte do Estado e do poder público, tá? Então, esses estratos sociais estão excluídas socialmente e, portanto, estão excluídas digitalmente. Então, a gente precisava de políticas públicas que pudessem implementar a inclusão social, né? De tal maneira que essa população tivesse um acesso facilitado, né, da internet, de conexão 3G, 4G, 5G e por aí afora, a partir da escola, a partir do trabalho, a partir das condições da sua casa, da sua residência e por aí afora. Bom, esse é um recorte. Um outro recorte é não se esquecer jamais, né, que a Constituição de 88, né, consolidou lá o direito à informação, tá? Todos nós temos direito à informação. O acesso à informação é indispensável, tá? Para tanto, é preciso democratizar os meios de comunicação, evitando os chamados desertos de comunicação, dentre outros problemas do campo da comunicação. Ou seja, né, grande parte dos estratos sociais não tem sequer acesso, tá, aos meios de comunicação, às notícias, a um conteúdo informativo, a um conteúdo formativo. Nós temos aí verdadeiros desertos de informação e nós temos aí verdadeiros desertos de comunicação. Daí porque a necessidade de desenvolver políticas públicas, né, uma série de ações que passam pelo legislativo, pelo judiciário, pelo executivo, né, ações que possam fortalecer o campo da inclusão social. Por quê? Porque nós precisamos democratizar os meios de comunicação, nós precisamos garantir o acesso à informação e, mais recentemente, o direito à comunicação. Ou seja, não apenas acessar informações, mas o direito de comunicar. Eu quero também comunicar, eu quero também falar, eu quero também interagir, eu quero também, né, interferir nos polos de decisão, tá? Então, vejam vocês que há
uma diversidade de ações a serem executadas, né, e todas elas passam a partir, né, de um entrave, do enfrentamento e de uma disputa política. Joara? Joara? Sim, Alana, quer falar? Eu queria só pontuar aqui, para não perder o gancho do professor Magno, a questão da gente, são duas grandes vertentes mesmo que a gente tem que trabalhar em relação à inclusão digital, que aí passa pelo acesso à internet e também pela literacia digital, pelo letramento digital. Hoje, mesmo aqueles que têm acesso à internet, muitas vezes não têm conhecimento de como lidar com a internet. Então, eu acho que o poder público tem que ter muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, em entender que a sociedade ainda é muito desigual e que há necessidade de manter, sim, os pontos presenciais para atendimento dessas populações mais carentes, para que elas possam ter acesso aos seus direitos, e que elas possam... Eu lembro muito na época da pandemia que o pessoal, minha diarista queria ter acesso ali aos direitos dela, ela não conseguia de jeito nenhum naquele aplicativo que foi criado. E pediu ajuda ali para que a gente pudesse fazer os comandos corretos para ela ter direito. É muito difícil, às vezes, a gente está ali dentro da nossa bolha e acha que os programas ou essa questão de ter acesso a qualquer momento para a solicitação são fáceis, né? Então, nós, como comunicadores públicos, também temos um papel ético de incentivar também que não se fechem canais que ainda são muito necessários para a sociedade poder se expressar. Então, eu queria só pontuar isso, Magno, que eu acho importante, são várias frentes que a gente tem que enfrentar, mas lembrando, né, que 33 milhões de pessoas estavam em extrema pobreza. Imagina essas pessoas terem acesso a alguma coisa. Precisa de alguém pegar na mão, ir lá e promover a inclusão daquela pessoa para o seu direito. E aí eu queria também destacar, eu tive à frente da assessoria da Procuradoria Federal do Direito do Cidadão até junho desse ano, e o papel, só queria destacar o papel aqui das entidades, dos movimentos sociais, das instituições, da civil organização, são muito Alana, a gente está com um problema. A gente está com um problema de compreender, está travando a tua internet enquanto o sinal não é restabelecido. Joara, quer dar continuidade, por favor? Eu queria fazer só uma consideração, que antes de passar a palavra para a Alana, eu também tive o mesmo pensamento, Alana, em relação ao que ouvimos do professor Magno, né? Tem a exclusão de diversas pessoas da rede, e é uma rede onde o poder público dialoga com pessoas que são extremamente instruídas, né? Em geral é isso, ele busca ali um diálogo com pessoas que estão muito instruídas e conseguem entrar nos aplicativos com alguma facilidade, mas não pensam nessa maioria, né, de pessoas que estão para fora, né? Então, muito do que a gente pensa, planeja em termos de comunicação pública hoje, ignora, né, esses diversos públicos. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando que um WhatsApp, né, um diálogo pelo WhatsApp, por alguma rede social, várias camadas da sociedade acabam se utilizando e discursos de ódio contra minorias são veiculados por esses meios, né? Então, para além daquilo que a gente está conversando aqui, de como o Estado consegue introduzir instrumentos de comunicação que venham incluir essas pessoas na administração pública, na tomada de decisão pública, na participação social, eu queria conversar com a Joara um pouco de como a universidade, dentro da sala de aula, ela está vendo esse movimento, né? Como que a gente pode, então, construir uma leitura diferente daquilo que está sendo produzido para esses públicos diversos a partir de redes, né, que ninguém controla, nem o poder público controla. E ali são disseminados muitos discursos que inferiorizam, né, minorias, mulheres e
negros e todo tipo de minorias. Sim, acho que muito importante tudo que, a partir da pergunta da Alessandra, né, tudo que vocês vieram colocando, né, a questão da comunicação como diálogo, esse papel, né, da comunicação pública como também esse ambiente de educação, de letramento informacional. E eu acho que o grande desafio dentro de sala de aula é entender que, sim, a comunicação ela é diálogo, ela é dialógica, mas eu tenho cada vez mais me convencido, acho que até por conta do meu trabalho de tese, de que a comunicação ela é mais que diálogo. Eu acho que a comunicação ela é afeto também. E eu acho que o grande desafio é a gente entender aquilo que afeta as pessoas, porque, por exemplo, quando a gente fala de discurso de ódio, não necessariamente porque esse discurso de ódio está no WhatsApp, mas ele percorre todo um caminho social para que ele desemboque ali em uma postagem no Instagram, ou em um grupo do WhatsApp, ou no Telegram. Então, eu acho que também perceber como é que isso se dá em nossas práticas cotidianas, né? Então, é muito difícil você falar de inclusão, de você falar de diversidade, quando você entra em sala de aula e você tem, por exemplo, 90% dos seus professores como homens brancos, né? E aí é obviamente que a ideia de saber, de intelectualidade e de detenção, né, do saber, para você vai se dar a partir daquele corpo, né? Então, acho que até retomando um pouco do que a gente colocou aqui no começo do programa, né, de entender que essas políticas públicas de acesso, elas são importantes para transformar essa visualidade. E isso é um passo muito importante para a diversidade. Aí, voltando um pouco no que você falou, Alessandra, sobre a questão da tomada de decisão, dessa questão das assessorias de comunicação, né, pensando na comunicação pública, a gente pode ver que talvez exista até mesmo um diálogo com um público diverso, né? E eu acho que casos recentes, como, por exemplo, aquela campanha do governo do DF, né, em que eles atrelaram a imagem, né, de um homem negro com cabelo black com uma queimada, mostra que talvez não exista uma diversidade dentro dessa assessoria de comunicação, né, dentro de um órgão público, né, que é o governo do DF, mas que existe uma diversidade nesse público, né, porque a campanha foi amplamente rechaçada e acabou saindo de circulação em menos de uma semana. Então, a gente teve uma reação popular a partir disso, mas o que mostra, né, vários casos, né, repetitivos, até dentro da comunicação pública, mostra que muitas vezes alguns conteúdos são aprovados e fica nítido para a gente de que não existe uma diversidade, ou então essa diversidade ali não é ouvida dentro dessa feitura, né, desse processo de comunicação. E eu acho que tem uma grande diferença entre você fazer uso da diversidade e de você ter uma prática de diversidade, né? Então, acho que a prática de diversidade, eu acho que deve ser esse nosso alvo, né? Porque fazer o uso da diversidade, tipo, nossa, eu vou escolher aqui uma foto de pessoas racializadas, né, indígenas e tal, dentro desse banco de imagens. Ok, talvez você ali vai ter um conforto imagético, mas aquilo não tem diretamente a ver com uma prática de diversidade, né? Eu acho que o ambiente, retomando o que você me perguntou agora, sobre esse ambiente da sala de aula e estar dentro da universidade, é também você construir esse mundo possível, né? Essa comunicação possível e que diferente do que aquilo que a gente vem construindo ao longo dos anos, né? Então, acho que a universidade, ela tem abarcado uma grande diversidade. Hoje nós temos, principalmente dentro dos alunos, né, um corpo discente muito diverso, mas também pensar em se esse corpo diverso, por exemplo, vai conseguir terminar, né, a graduação, se eles vão ter auxílio estudantil, se eles vão poder realmente
performar esse corpo, que eles entram na universidade até o final. Então, se a universidade também vai ser esse espaço de deixar que essa diversidade flua, ou se a gente vai ser um espaço de tolimento, né, dessa diversidade e dessa coisa que daqui a algum tempo todo mundo, nesse decorrer de 4, 5 anos, que é, por exemplo, uma graduação em comunicação, se todos irão sair iguais, né, dentro desse processo. Então, eu acho que são muitas questões. Eu acho que hoje a comunicação pública deve ter esse compromisso ético, mas principalmente esse compromisso educacional de enfrentar, né, esse enfrentamento dos estereótipos, no sentido de você mostrar possibilidades diferentes do que a gente acaba determinando para alguns corpos, né, socialmente. Então, de você realmente conseguir construir uma contranarrativa, né, uma narrativa que, de fato, muitas vezes não foi contada, mas que pode ter a comunicação a partir desse afeto, né, desse diálogo, como uma possibilidade de você criar essas contranarrativas. Alessandra, me permita fazer uma nova rodada de resposta a partir de uma pergunta. Por favor, fiquem à vontade, inclusive, para questionar a minha premissa. Mas a ideia que eu tenho é que os governos progressistas no Brasil não conseguiram levar a termo a democratização do acesso à informação. Inclusive, fazendo uso da EBC. E, no fim das contas, a extrema-direita conseguiu fazer essa democratização do acesso à informação por meio da desinformação em massa, por meio da propagação em massa de mentiras, né, chamadas fake news, por meio do WhatsApp, por meio do YouTube, por meio do Google. E a pergunta que eu faço a vocês é isso no Brasil, mas a gente poderia também, né, falar de outros países em que isso aconteceu. A pergunta que eu faço a vocês é como travar essa dupla batalha, quer dizer, aquilo que era uma única batalha, o ideal de democratização do acesso à informação, democratização da comunicação, dos meios de comunicação, hoje se tornou uma dupla batalha, né? Quer dizer, a batalha em nome daquele primeiro ideal e agora uma batalha que sofre essa acumulação da necessidade premente de enfrentamento da propagação em massa de fake news. Eu coloco a vocês essa pergunta acrescentando: vocês têm percebido um empenho por parte do governo Lula nessa direção, nessa dupla direção, nessa dupla batalha? Vamos seguir a mesma ordem? Magno, por favor. O áudio. Ok, muito obrigado pela pergunta, uma pergunta muito atual e muito perspicaz. A verdade é que, como eu disse anteriormente, nós avançamos muito pouco, né, no campo da democratização da comunicação. Muito pouco. Nós nunca conseguimos regulamentar os artigos, né, 220, 221, 222, 223 e 224 da Constituição Federal. Nós nunca conseguimos regulamentar. E por que nós nunca conseguimos regulamentar? Por conta do lobby muito forte dos poderes econômicos, do poder político, do poder das indústrias midiáticas. Tá? E vai seguir uma luta muito difícil de regulamentar esses artigos da Constituição Federal, principalmente os artigos que mexem com oligopólio e monopólio dos meios de comunicação. Tá?
Então, essa é uma grande luta a ser travada, né, pelos governos que acabaram de entrar, pelo governo federal que tomou posse recentemente. Tá? Essa é uma primeira questão. Uma segunda questão muito importante que você acabou levantando, ela tem a ver com a onda, né, de desinformação que impera não só no Brasil, como no mundo inteiro. Tá? Nós tivemos aí nos últimos anos uma verdadeira enxurrada, né, um potencial de desinformação atingindo a todas as populações. Tá? Isso é muito grave, sobretudo quando envolve questões políticas, questões econômicas, questões culturais, tá? Questões ideológicas, e também quando atinge a esfera eleitoral. A gente precisa, sim, né, de uma regulamentação das plataformas digitais, a começar por aí. Nós precisamos de uma lei, né, e já temos um projeto de lei 2630, PL 2630, que busca regulamentar as plataformas digitais. Tá? Essa lei precisa ser implementada. É claro que esse projeto de lei precisa ser aprimorado, do jeito que ele está, ele não é o ideal, mas ele precisaria ser minimamente, né, colocado em discussão e ser aprovado o quanto antes, para que a gente possa, enfim, conseguir colocar um mínimo de regramento, né, na comunicação digital, sobretudo nas redes digitais. Sem isso, Marco e demais colegas, vai ser muito difícil travar a luta pela democratização da comunicação, a luta pelo direito à informação e direito à comunicação, e a luta pela diversidade no campo da comunicação e no campo da cidadania, tá? Porque tudo envolve, tá, essa onda de informação, né, e de desinformação. A gente precisa, né, como foi feito, por exemplo, na União Europeia, tá, que foi instituído, e a partir do dia 25 de agosto último, começou a ser implementado, de fato, concretamente, né, a Lei dos Serviços Digitais. Essa lei é levada para a União Europeia e já começa a vigorar para dezenas de países da União Europeia, e ela trata justamente, né, da regulação das plataformas digitais, ou seja, das Big Techs. Né? As grandes plataformas digitais, elas precisam necessariamente sofrer um mínimo de regramento para que a gente possa combater o discurso de ódio, para que a gente possa combater a desinformação industrializada, tá? Porque não se trata de um post, dois posts, né? Se trata de uma verdadeira indústria da desinformação, que usam robôs, que usam fazendas de trolls, né? E que acabam interferindo democraticamente, que acaba interferindo na democracia e na cidadania. Então, são questões fundamentais que a gente precisa encarar, e se a gente não começar a discutir seriamente, né, formas de viabilização desse tipo de prática, a gente não vai conseguir avançar nem nesse governo, nem nos próximos governos. O mundo inteiro está discutindo isso, tá? E no Brasil não pode ser diferente, essa discussão não pode ser travada, né, por conta do lobby das Big Techs ou o lobby das grandes indústrias midiáticas. Joara, o áudio... Sim. Então, acho super importante, né, o que o professor Magno destaca sobre essa questão da indústria, né, da desinformação. Eu acho que a regulamentação é super importante para esse enfrentamento e também para que a gente, de fato, consiga emplacar essa democracia digital. Mas pensando também no que você colocou, né, se o atual governo ele tem se colocado aí na linha de frente para esse enfrentamento, eu vejo que sim. Eu acho que desde da campanha eleitoral existe, sobretudo, um trabalho de adequação de linguagem, né, de tentar também fazer uso de algumas estratégias, né, comunicacionais e linguísticas que tendem a se aproximar, tendem ali fazer uma linha de frente de combate com essa questão da desinformação. E eu acho que o grande desafio também, e aí me lembra muito a importância da gente rememorar alguns paradigmas da comunicação, né, como, por exemplo, a escola latino-americana,
de pensar nessas nossas mediações, né? Principalmente se voltando para a América Latina, pensando no Brasil, em como essas estratégias comunicacionais estão ligadas a essas nossas mediações, como, por exemplo, a religião, os aspectos familiares e tal, enfim, entender que a comunicação no Brasil e na América Latina, ela tem perspectivas únicas, né, e muito diferenciadas. É óbvio que a gente precisa olhar para a Europa e tal, Estados Unidos, mas eu acho que a comunicação para a gente se dá de forma diferente, né, entender que, por exemplo, essa ascensão, né, de bancadas evangélicas tem a ver justamente como essa nossa mediação religiosa, né? As religiões elas se dão de uma forma muito única e importante dentro desse processo comunicacional. Então, acho que vale a pena entender os nossos aspectos culturais que também se dão de uma forma muito particular e acabam tendo ressonâncias nessas manifestações que se dão nesse cenário digital, né? Então, acho que é todo um trabalho que, né, se dá de uma forma estrutural. É preciso que a gente não olhe só apenas esse produto final, que seria, por exemplo, uma postagem ou um conteúdo audiovisual, né? Mas como é que esse caminho se dá nesse exercício que é de letramento e é educacional da forma como a gente apreende e também aprende a se comunicar, né? Então, por isso que eu acho que, às vezes, pensar em uma comunicação pública para a diversidade vai além desse produto final, mas como desde o início, né, enfim, desde os nossos aspectos educacionais mais infantis lá, a gente tende a aprender o que é diversidade e tem essa primeira, como é que eu vou dizer, não, ter esse primeiro contato, né, com corpos que não são, né, iguais aos nossos. Eu acho que também vai um pouco nesse sentido. Alana? Eu queria só pontuar a importância, nessa discussão também, de algumas pautas que estão no Congresso, como o zero rating, que permitiria que os órgãos públicos pudessem encaminhar ali suas matérias pelos aplicativos, como o WhatsApp, e as pessoas não lessem só apenas a headline lá, ali, a manchete, né? Hoje, a gente tem vários aplicativos aí que permitem o uso sem que seja utilizada a franquia de dados, e a gente precisa também que nossos conteúdos estejam de fácil acesso, que as pessoas não precisem pagar para acessá-lo ali ou utilizar a sua banda, para que a gente possa ter essa comunicação ali realmente efetiva e as pessoas não só utilizarem ou terem acesso a materiais ali de fácil consumo e de cunho especulativo ou tendencioso. É bem difícil hoje, e aí eu gosto de trazer sempre para a realidade, né? Circula muita coisa nessas redes e a gente precisa ensinar quem está do lado da gente, né? Partindo ali da fala da Joara, eu acho que a gente ajudando ali os familiares, nossos pais, minha mãe hoje em dia tem esse costume de me encaminhar mensagens que ela identifica que são fake news e que pergunta se são mesmo. Então, assim, eu acho que é isso, a gente tem que participar e demonstrar que todo mundo pode fazer a sua parte, que é para ficar atento. Eu acho que parte, sim, da afetividade, Joara, né? A gente acolher essas pessoas e falar, eu estou aqui, pode mandar, a gente olha junto, eu te ensino. Não há uma receita mágica para a gente mudar essa realidade. Eu acho que essa realidade só muda se cada um de nós mudarmos e que se a gente ajudar o próximo a entender que a comunicação é uma ferramenta que pode trazer
grandes ganhos para a sociedade, mas grandes estragos também, como a gente viu aí nos últimos anos. Então, eu acho que a gente tem uma série de projetos de lei no Congresso que devem ser discutidos, como o que o Magno falou. Acho que isso é importante. Esse do zero rating também está no Congresso. E eu queria falar de um particular, que é uma bandeira nossa da ABC Pública, que é a Lei Geral da Comunicação Pública, e que eu entendo que seria um grande avanço para nós, comunicadores, porque nos tiraria desse papel, muitas vezes, de que a comunicação não tem regras, né? E ali a gente seriam regras de cima para baixo, onde todos poderiam entender ali o papel. Hoje a gente trabalha muito ainda com a pessoalidade, às vezes os administradores públicos não entendem o papel realmente da comunicação pública, a gente sofre uma série de pressões pela falta de entendimento e de uma falta de um regramento que nos permita defender e ter ali algo que nos proteja, né, de uma certa maneira. Vimos aí na época da pandemia muitos profissionais de comunicação pública trabalhando para que não fossem divulgadas fake news, porque havia, sim, uma pressão ali grande de transmissões de mensagens que não eram adequadas para a sociedade, né? Principalmente ali na questão da vacina, do uso da máscara. A gente viu ali que várias notícias nos demonstraram que o servidor público tem um papel fundamental e o comunicador público também de segurar certas vontades que não estão alinhadas ali ao interesse público. Então, acho que a universidade, as escolas têm um papel fundamental e nós, da comunicação pública também, de disseminarmos essas informações sobre desigualdade, sobre acesso a canais, né, e serviços públicos nos quais as pessoas possam ali fazer suas reivindicações. Mas é isso também, Marco. Eu acho que a gente não pode, e vai um pouco na linha do que a Joara falou, não é só o digital, a gente tem que prezar pelo presencial também, pelo corpo a corpo, de estar junto com as pessoas, de trazer essa afetividade. Eu gostei muito dessa palavra, Joara, mas é isso, uma comunicação mais afetiva, né? Eu não sei se vocês são pouco, assim, alguns órgãos não utilizam nem a possibilidade da pessoa deixar ali um comentário sobre aquela notícia. Então, a gente ainda tem um diálogo, várias portas para se abrir ainda, para que realmente a gente possa fazer uma comunicação mais dialógica e efetiva. Eu acho que ainda falta muito ainda para a gente percorrer, mas de pouquinho em pouquinho a gente vai vencendo, e importante esses espaços para que a gente discuta isso. Então, agradeço bastante o convite novamente aqui, Marco. Bom, terá início, falta cerca de 6 minutos para a gente encerrar o programa, mas não poderia terminar essa série fazendo-se referência ao 2º Congresso Brasileiro de Comunicação Pública, Cidadania e Informação, que terá início no dia 16 de outubro, no campus da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Natal. Então, eu pediria a você, inicialmente, Alessandra, que esclarecesse os mecanismos de realização de inscrição, para acompanhar, para apresentar trabalho, participar de GTs, grupos de trabalho, entre outras informações necessárias. E no momento em que você começar a falar, vai aparecer o link do Congresso, onde consta já a sua programação. Por favor, Alessandra. Tá. Primeiro, né, Marco, agradecer essa parceria fantástica que a gente desenvolveu nesses 3 episódios de A Comunicação que Queremos, né, para esse Brasil democrático. Sem esquecer o programa inicial. É o primeiro que deu o início de tudo. Origens 3, com a tua participação e a participação da professora
Aline Lucena, que é professora da UFRN. Então, a nossa tentativa naquele momento foi de expandir a nossa fala, aqui explicando, contextualizando um pouco para a Joara, para a Alana e para o Magno, que não estiveram naquele contexto do primeiro episódio, né? Foi expandir um pouco aquilo que a gente já fala há tanto tempo, nos nossos núcleos, nos nossos colegiados, nos nossos grupos, né? Para uma audiência que ainda não percebeu aquilo que nós pesquisamos como importante. Então, quando a gente fala no Trilhas da Democracia, é com esse intuito, então, de aproximar aquilo que a gente já vivencia nas nossas práticas profissionais e nas pesquisas, né, científicas, aproximar todas as audiências possíveis, né, da importância da gente falar sobre comunicação pública para a democracia. Então, esse congresso, que vai agora ser sediado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é o segundo com pública, né? O segundo evento que a gente realiza de esporte, é um congresso nacional que reúne pessoas do Brasil inteiro, comunicadores do Brasil inteiro, para discutir temas importantes para a comunicação, inclusive diversidade na comunicação, né? Inclusive desinformação. O tema central desse Compública, desse segundo Compública, é o direito humano à comunicação, as ameaças da desinformação e a comunicação pública no Brasil. Bem amplo, um grande guarda-chuva, que depois ele é distribuído em várias outras pautas que vão para os painéis, para as oficinas, né, e para os grupos de trabalho, em que pesquisadores vão também demonstrar o resultado das suas pesquisas, né, que ao final resultará em artigo que será publicado no nosso e-book, não é isso, Magno? Exatamente. Né? Então, a Alana, eu gostaria que ela contribuísse um pouquinho também conosco nessa fala, para falar um pouco do tempo, né, em que ainda está aberta a inscrição, não é isso, Alana? Para a gente participar do Compública. Ainda estão abertas as inscrições para participar do Compública, para as oficinas também. As oficinas foram montadas e pensando naqueles que não pudessem participar presencialmente. Então, todas as oficinas, são 15 oficinas, vão ser oficinas online em diversas temáticas de criação de podcast, sobre escrever para a diversidade na comunicação pública, os impactos da LGPD, TikTok, YouTube. Tem tanta coisa aqui, gente, de oficina que perder ia ser, vamos dizer ali, se você perder essa oportunidade, você não vai ter outra igual. E aí, eu só daqui 2 anos. Queria destacar que essa é o primeiro evento que a gente está fazendo presencial também. Ano passado a gente fez virtual e tem sido um grande aprendizado para a gente da BC Pública, que está crescendo, né? A gente ainda é uma associação bem novinha, assim, somos de 2016, então cada ano que passa a gente vai ali criando mais uma estrutura mais adequada para atender nossos associados e fazer esse encontro é fundamental para a gente também disseminar aí as nossas ideias e as nossas políticas aí. E aí agradecer esse espaço. Faça a sua inscrição. Eu também vou dar uma oficina, vou falar sobre comunicação estratégica aí. Vai ter oficina sobre linguagem simples e comunicação científica para o público externo, ferramentas para diálogo. Então, tem muita coisa. E para quem não pode ir para Natal, que vai ser o local, né? Essas oficinas aí são para atendê-los, principalmente essas pessoas que têm interesse na comunicação pública. Então, acesse aí o site que está aqui embaixo, participe, faça a sua inscrição e ajude a gente também a divulgar o evento. Eu acho que o evento é uma fonte de conhecimento muito rica. E aí eu queria aproveitar para falar, né, reforçar os 2 livros que saíram também do evento passado e que vai ter agora nesse próximo evento. Então, assim, tem muita coisa legal que a gente está produzindo. E, Alessandra, eu acho que é isso, deixar essa mensagem aí de que entra no site, dá uma olhadinha e vê o que você pode participar. São oficinas pequenas, de 1 a 2 horas, né? Você só pode participar de uma, porque elas vão ter horários similares ali, mas você pode escolher ali à vontade, e o preço está bem,
baixinho ali. Então, a gente fez para que a gente pudesse realmente atender a necessidade dos comunicadores públicos e de quem acompanha essa temática. Magno está coordenando um GT, é isso, Magno? Exatamente, Marco. Eu tenho o prazer e a honra de coordenar um dos GTs, são 6 GTs, tá? Eu estou coordenando o GT número 5, que é Comunicação Pública, Direito à Informação e Acessibilidade. Então, além das conferências, palestras, oficinas, nós vamos ter também no Congresso a apresentação de trabalhos científicos, né? De vários estados do Brasil. De tal sorte que vai ser, como a Alana disse, como a Alessandra disse, né? Como elas disseram, vai ser um evento muito produtivo. Alessandra, te convido para fazer o encerramento desse Trilhas da Democracia. Então, foi uma honra, foi um prazer. Estamos sempre abertos na ABC Pública a pensar a comunicação com vocês aqui do Trilhas, tá, Marco? Então, fica aí a proposta de continuidade em tempo oportuno. Então, até a próxima, é isso aí. Foi um ótimo debate e discussão. Até breve. Então, o Trilhas da Democracia fica por aqui. Muito obrigado, Joara, muito obrigado, Magno, muito obrigado, Alana, a você, minha companheira nesses 3 programas que compuseram a série A Comunicação para o Brasil que Queremos. E o Trilhas da Democracia volta na próxima semana, sempre por meio da Rádio Brasil de Fato, pela TV 247 e pela TVT. Até lá!